Fala galera, mais uma aula aqui de anatomia, hoje com o sistema genital feminino. Na última aula nós estudamos o sistema urinário e agora nós vamos ter uma sequência de 3 aulas sobre esse tema, que é o genital feminino, o sistema genital feminino, beleza? Bom, desde já peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, beleza? Nessa aula nós vamos passar por uma visão geral do sistema genital feminino, a produção dos ovócitos e também alguns hormônios que ocorrem durante esse processo de produção, tá? Então vamos começar aqui com a introdução ao sistema genital feminino, beleza? Olha só, o sistema genital feminino, ele é responsável pela produção dos ovócitos, conforme eu tinha falado agora, e pelas condições necessárias para o desenvolvimento embrionário e fetal, tá bom? Então é aí que nós temos a geração de novas vidas humanas. E ele é composto por uma série de órgãos, tá? E eles são dispostos de forma estratégica para facilitar a reprodução, tá? Os órgãos genitais, eles são divididos entre internos e externos, tá? E estão principalmente na cavidade pélvica. E esses órgãos são os internos, o útero, tá bom? Os ovários e a tuba uterina bem aqui. E aqui nós temos o canal da vagina, beleza? E agora, na forma externa, nós temos aqui a vulva, com todas as suas particularidades, tá? Aqui, ó, só para vocês verem, num corte lateral, nós vamos ter a bexiga urinária, o útero e aqui o ânus, tá? Ó, o reto e aqui o ânus, tá bom? E aqui nós vamos ter a vulva propriamente dita. Agora vamos falar de alguns aspectos gerais da vulva. Bom, aqui olha, nós vamos ter o monte púbico, tá bom? Nós vamos ter os lábios maiores e os lábios menores. Nós vamos ter o prepúcio do clitóris, o clitóris, a abertura uretral, onde vai sair a urina, né? Nós já vimos isso no sistema urinário, tá? Que foi a nossa última aula. Nós temos aqui a vagina, onde vai ocorrer a penetração e a saída do bebê, né? Nós temos o períneo, que é essa área entre a vulva e o ânus, tá bom? Então, e aqui nós temos o vestíbulo também, bem aqui, entre a abertura da uretra e a vagina, tranquilo? Então, estes são os órgãos que participam, né, do sistema genital feminino. E agora nós vamos falar de cada um deles, começando pelos ovários. Os ovários, eles medem em média 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1,5 centímetros de espessura. E eles têm um formato de amêndoa, tá bom? E eles estão posicionados ao lado do útero, né? Nós temos aqui o útero e abaixo da tuba uterina. Aqui nós temos a tuba uterina e aqui os ovários. Tranquilo? Os ovários, eles também são divididos em algumas margens e extremidades, tá? Aqui, ó, nessa imagem, nós vamos poder entender isso melhor. Em um, nós vamos ter a extremidade tubária. Em 2, nós vamos ter a extremidade uterina. Então, aqui nós vamos ter a extremidade tubária, que vai se ligar à tuba, e aqui nós temos a extremidade uterina, que vai estar próximo ao útero. Nós vamos ter em 3 a margem livre, tá? Margem livre. E em 4, a margem mesovárica, tá? Então, margem livre e margem mesovárica bem aqui. E nós temos aqui em 5, né, essa porção inteira é a face medial do ovário. E agora eu vou falar para vocês alguns ligamentos do ovário. O primeiro ligamento que eu quero que vocês prestem atenção é o ligamento suspensor do ovário, que é este daqui, tá? Ele conecta o ovário à parede pélvica, né, e fornece um ponto de fixação para ele. Aqui nós temos o ovário, né? Nós temos a face mesotérica aqui embaixo, o útero, e aqui nós vamos ter o ligamento próprio do ovário, tá? Esse ligamento, ele vai ligar o ovário ao útero, tá? E nós temos depois o ligamento mesovárico, que é aqui, ó, que vai formar uma porção de ligamento largo que envolve os nervos e os vasos que chegam no ovário, tá? Então são esses 3 ligamentos que vocês precisam ter em mente na hora de pensar no ovário, tá bom?
Outra coisa que é importante vocês saberem sobre o ovário é que ele é uma glândula mista. O ovário ele é classificado assim porque ele desempenha duas funções principais, a gametogênica, tá? E uma endócrina. A gametogênica ela é responsável pela produção dos ovócitos, que são os gametas femininos. Então, aqui ó, nós temos o ovário produzindo os ovócitos. Aqui nós temos um ovócito secundário, tá? Então, aqui nós temos todo o ciclo dos ovócitos. E essa função, bom, ela é crucial para a reprodução, né? Porque sem os ovócitos, né, que são liberados durante o período menstrual, não é possível que haja a fecundação e sem eles não vai ter uma geração de uma nova vida. Então, é muito importante para a reprodução. E agora, na parte endócrina, nós vamos ver nessa outra imagem que apresenta alguns hormônios, tá? O FSH, o LH, o estradiol e a progesterona, tá? Eles vão produzir esses hormônios que regulam o ciclo menstrual e a ovulação, tá? E acontece diversas alterações durante esse período e principalmente variações fisiológicas durante o período da gravidez, tá? Esses hormônios, eles são fundamentais para o desenvolvimento sexual e a manutenção da saúde reprodutiva da mulher, tá? Nós vamos entender daqui a pouco o que cada um desses faz, né? Mas só para vocês entenderem como ocorre, tá bom? E aqui, ó, nós temos os folículos, tá? O corpo lúteo, nós vamos ver tudo isso nessa aula ainda, tranquilo? Agora vamos falar um pouco da estrutura histológica dos ovários. Bom, como nós estamos numa aula de anatomia, obviamente esse aqui não é o foco da aula, mas eu preciso falar para que vocês entendam melhor, tipo assim, bem resumidamente mesmo. Bom, a estrutura histológica do ovário é dividida em três partes, tá? Que é o estroma, o epitélio superficial e o parênquima ovário, tá? Vamos falar agora sobre o epitélio superficial, que é este daqui, tá? Ele é um epitélio de camadas que cobre a superfície externa da túnica albugínea, tá? Aqui nós temos a túnica albugínea, e esse epitélio geralmente é do tipo cúbico ou colunar, tá? E ele está envolvido na proteção do ovário e na regulação do sistema da liberação dos hormônios, beleza? Depois nós vamos ter o estroma. O estroma é essa parte aqui que é formado pela túnica albugínea, que é uma camada fibrosa de tecido conjuntivo, e ele reveste o ovário e fornece um suporte estrutural, tá? E também faz a proteção dos tecidos internos e desempenha um papel na organização dos folículos ovarianos, que estão bem aqui. Agora, o parênquima do ovário, né, que nós vamos entender agora, ele é dividido em duas partes, a região cortical e a região medular. Eu vou detalhar cada uma delas agora. A região cortical, né, que pode ser chamada de córtex do ovário, é uma camada mais externa, né, que é onde se encontram os folículos ovarianos em diversos estágios de desenvolvimento. Não, bom, aqui nós temos os estágios, olha, nessa outra imagem, tá? Então, eles vão estar aqui na região cortical. Agora, na parte medular, tá? Na medula ovariana, é uma camada interna que é composta principalmente de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, além de bastante tecido conjuntivo. E ele fornece a vascularização necessária para suportar as funções do córtex, tá? Então, a parte medular vai fornecer os nutrientes para o córtex para manter os folículos ovarianos funcionando bem, né? E passando por todos os seus estágios, tá bom? Então, é a parte que acontece a troca de nutrientes e hormônios do ovário, tranquilo? Vamos continuar falando agora sobre os componentes do córtex ovárico. Eu não vou falar todos, tá? Tipo, não vou detalhar, na verdade eu vou falar todos, só não vou detalhar cada um deles, porque, né, isso aí é uma matéria de histologia e nós estamos na playlist de anatomia. Bom, mas no córtex ovário, né, durante o período fértil, ele contém diversos componentes funcionais, que são os folículos ováricos, os folículos primordiais, os folículos primários, os folículos secundários e os folículos terciários, que eles estão maduros e são chamados de grafe, tá? Que eles são grandes e estão prontos para ovulação, tá bom? Então, são esses os componentes do córtex ovário.
E também nós temos no córtex os corpos lúteos, tá? Que são estruturas formadas após a ovulação que desempenham um papel muito importante na produção de progesterona durante a fase lútea do ciclo menstrual, tá? E seus remanescentes, eles são, tipo assim, se você não for fecundado, vai formar os remanescentes do corpo lúteo, tá? Que é importante para atender a regulação hormonal do ovário. Só mostrar o corpo lúteo para vocês, ó. Aqui, ó, tá? Nós temos o corpo lúteo bem aqui. Isso aqui, isso mesmo. Isso aqui é o corpo lúteo, exatamente. Tá bom? Nós temos o corpo lúteo aqui. E aqui, ó, quando ocorre a regressão do corpo lúteo, que aqui está sendo chamado de corpo amarelo, tranquilo? Mas, né, é a mesma coisa. Bom, continuando, vamos falar agora da influência hormonal do ciclo menstrual nas mulheres. Bom, os hormônios influenciam as mulheres durante o período menstrual, né? E durante todo o mês, na verdade, porque a glândula hipófise, que está localizada no cérebro, tá? Nós temos aqui a glândula hipófise, elas vão influenciar os ovários através da liberação dos hormônios. Um deles é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele é o principal responsável por promover as mudanças nos folículos dos ovários, tá? Que contém os ovócitos. E a ação do FSH, ele é essencial para o desenvolvimento e maturação dos folículos ao longo do período menstrual, tá bom? E isso ocorre depois da menarca, né, que é a primeira menstruação, e ocorre por volta lá dos 12 aos 13 anos, que é o período onde a menina entra na puberdade. Tranquilo? Então, esse é a importância dos hormônios na vida feminina, que vai também formar as características secundárias, né, do sexo secundário, que é o aumento dos seios, extensão de quadril, entre outras coisas. Aparecimento de pelos. Bom, agora vamos falar sobre o desenvolvimento folicular, continuando nossa pequena revisão de histologia. Bom, conforme eu falei, o FSH, ele vai fazer com que os folículos progridam nas fases, né? De fase primária até para secundária, para terciária, até a parede folicular começar a se modificar. Quando essa parede folicular começa a se modificar, ela vai formar as tecas, tá bom? As tecas. E tem a teca externa, tá? E a teca interna. Bom, a teca externa, que é a primeira que eu mostrei aqui, elas estão externas ao folículo, né, conforme o nome diz, e ela tem função de suporte e estrutural para o folículo. Agora, a teca interna, ela é uma camada de células que possuem uma função endócrina para produzir estrogênio, tá? À medida que esse folículo vai se tornando maior, a produção de estrogênio vai aumentando e vai regular diversas funções no ciclo menstrual e reprodutivo feminino. Então, o estrogênio é um importante hormônio produzido pelos folículos em crescimento na teca interna, tá bom? Muito importante saber isso. E agora, por último, nós vamos falar do corpo lúteo, tá? Que ele está bem representado aqui, que ele vem logo após os ovócitos secundários, tá? E depois nós temos aqui o corpo lúteo e depois a sua regressão. Bom, após a evolução, ocorre a liberação do ovócito maduro do folículo terciário, tá? O hormônio LH, que ele também é produzido pela hipófise, ele vai induzir a transformação desse folículo rompido em corpo lúteo, tá? E vai formar essas células aqui, tá? Que é chamado de corpo amarelo, que vai fazer com que forme um embrião se ocorrer a fecundação, desculpa. Agora, se não ocorrer a fecundação, ele vai formar o corpo albificante, tá? Que é esse aqui. Não ocorreu a fecundação, vai formar o corpo albificante, que vai ser responsável por regular alguns hormônios durante o ciclo. E vai ocorrer também, né, se não ocorrer a fecundação, a descamação do útero, que é a própria menstruação. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo sobre o ovário, tá? Se você gostou dessa aula, você deixa seu like, se inscreve aí para me ajudar e bora para a próxima aula, que é a aula 2, onde nós vamos falar agora sobre o útero propriamente dito, beleza? Então, falou, espero vocês.